Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E o nosso NeuroBP em Foco de hoje vem com um dos temas mais pedidos do ano, né? Uma dúvida aí que muitos profissionais que estão começando ainda têm, que é o seguinte: neuropsicopedagogo pode dar diagnóstico ou não pode dar diagnóstico? Pode ou não pode? Dá ou não dá, né? Dá um diagnóstico. Nossa competência enquanto profissionais da neuropsicopedagogia? Bom, então se você é neuropsicopedagogo ou está começando na área, está estudando, deseja, né, se tornar um neuropsicopedagogo e não sabe se o diagnóstico é uma competência desse profissional, fica comigo que eu vou falar para você tim-tim por tim-tim. Antes da gente falar de laudo técnico, a gente tem que falar um pouquinho de diagnóstico. A gente tem que entender os conceitos desse termo diagnóstico, o conceito de laudo técnico, o conceito de laudo diagnóstico, o que é um laudo. Muita gente me pergunta assim, cara, o neuropsicopedagogo pode dar um laudo? O neuropsicopedagogo pode dar um diagnóstico? E aí a gente vai entendendo esses conceitos, né? Eu sempre falo para vocês que quando a gente está em dúvida, onde que a gente tem que recorrer? A gente tem que recorrer no conceito, na base, na fundamentação. Bom, vamos falar um pouquinho de diagnóstico, então. O que é o diagnóstico? Diagnóstico, gente, ele é um documento, tá? Redigido por um médico, apenas um médico pode dar um diagnóstico, onde vai conter lá um dado resultado a partir, né, um laudo pericial médico a partir aí de todo um trabalho que ele vai fazer, de uma avaliação clínica, né, de exames laboratoriais, enfim, tudo que o médico precisa para fechar um quadro de um diagnóstico, seja ele uma doença, seja ele uma síndrome, seja um transtorno, né? Então, quem dá o diagnóstico é o médico. Eu quero até encontrar aqui essa lei que a gente fala, né? Quem pode dar diagnóstico no Brasil? Vamos lá, vamos digitar no nosso amigo de todas as horas, diagnóstico, que é o Google. No Google. Bom, o diagnóstico, então, existe uma lei, né? A lei que vai validar aí, promulga a profissão do médico, né? O exercício da medicina. E essa lei é clara em dizer que o único profissional que pode dar um diagnóstico é um médico. Então, aqui, ó, vamos ver se eu encontro essa lei. Atuação no exercício da medicina, né? O médico desenvolverá as atuações profissionais no campo da atenção à saúde para o diagnóstico, né? A prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Então, algo que é exclusivo, né? Médico é o diagnóstico. Então, não é algo assim que qualquer profissional pode sair dando um diagnóstico, principalmente diagnóstico de saúde, tá? A psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, é um conselho muito forte aqui no Brasil, a gente sabe. Eles têm, dentro da lei deles lá, dentro da regulamentação do profissional, da profissão do psicólogo, que eles podem emitir um laudo técnico chamado psicodiagnóstico. Por quê? Porque é o psicólogo quem vai identificar padrões, principalmente relacionados à saúde mental. Então, transtornos mentais, assim, questões que sejam de ordem mental e psicológica, pode ser diagnosticado por um psicólogo e tem o nome desse documento que é psicodiagnóstico. Veja que ele não é um diagnóstico, ele é um psicodiagnóstico, é um diagnóstico psicológico. Para ter um diagnóstico, precisa de um médico, tá? Resumindo, é isso. Mas assim, se a gente não dá diagnóstico, se o neuropsicopedagogo não dá psicodiagnóstico, o que raios faz o neuropsicopedagogo? O que ele pode fazer? Vamos lá. Então, o neuropsicopedagogo, o que ele faz? Será que ele pode fazer o diagnóstico? Não, porque o diagnóstico é médico. Mas então, o que é que o neuropsicopedagogo pode fazer se ele não pode fazer um diagnóstico? Bom, o neuropsicopedagogo, as competências do neuropsicopedagogo. Agora eu vou falar do neuropsicopedagogo clínico, tá? Porque quem vai fazer uma avaliação é o clínico. Então, a competência do neuropsicopedagogo clínico é observar, avaliar,
intervir, né? Fazer intervenção, fazer avaliação, reabilitação dentro da aprendizagem numa perspectiva da neuropsicopedagogia. O que é isso? É a gente entender, né, o processo de aprendizagem a partir do sistema nervoso. A gente entender o sistema nervoso enquanto estrutura, enquanto função, né? Toda essa ordem do sistema nervoso e como ele vai processar o processo de aprendizagem, como se dá esse processo dentro dessa perspectiva orgânica, né? Dessa perspectiva neurobiológica da aprendizagem. Bom, entendendo isso, é nossa função realizar um processo que nós chamamos de avaliação. Então, o neuropsicopedagogo ele vai realizar a avaliação neuropsicopedagógica no atendimento clínico. O que é isso, né, gente? O que é atendimento clínico? Ah, Karen, é dentro de uma clínica. Não. A neuropsicopedagogia ela tem um protocolo que o atendimento clínico é quando o profissional atende um paciente de maneira individualizada. Então, um atendimento individual nós chamamos de atendimento clínico. Ao atendimento em grupo, quando o neuropsicopedagogo faz atendimento de grupos, atendimento coletivo, nós chamamos esse atendimento de neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, assim, vamos falar aqui, fazer o recorte para neuropsicopedagogia clínica, que é o atendimento individualizado que tem a relação com o processo de avaliação. Muita gente acredita que o processo de avaliação existe para dar um diagnóstico para o sujeito, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Muita gente acredita que o processo de avaliação neuropsicopedagógica tem como objetivo dar um diagnóstico. Mas não, esta não é a função do processo de avaliação da neuropsicopedagogia, tá? Vou falar então um pouquinho do processo de avaliação, para daí a gente entender o porquê que o neuropsicopedagogo não dá um diagnóstico e qual é o resultado desse processo de avaliação, para que serve então essa avaliação neuropsicopedagógica. Bom, quando a gente vai olhar o processo de aprendizagem, geralmente que chega para a gente são sujeitos, né, pacientes que têm algum prejuízo nesse processo. Então, é alguém que não consegue efetivar a aprendizagem, que tem algum problema que atrapalha esse processo, que está com alguma dificuldade, né? Não está tendo esse processo de maneira eficaz, não está consolidando aprendizagens, e aí é procurado, né, um neuropsicopedagogo para fazer uma avaliação neuropsicopedagógica. Claro que o profissional da neuropsicopedagogia ele precisa conhecer e compreender, né, de todas as causas, ou pelo menos as causas mais comuns, porque todas as causas vai ser impossível de a gente saber, né? Mas pelo menos as causas mais comuns que podem afetar a aprendizagem, as causas mais comuns que podem afetar o processo de aprendizagem. Bom, entendendo isso, então, o que acontece? O neuropsicopedagogo, ele vai propor, né, a partir do nosso protocolo de avaliação, num período aí de 3 a 6 sessões, não são 10, não são 15, não são 2 meses, tá? Num processo de 3 a 6 sessões, que podem variar de até 1h30 de duração cada uma, nós vamos propor, né, uma bateria de testes e rastreios para avaliação, tá? Então, quais testes são esses que o neuropsicopedagogo vai utilizar? Qualquer teste que tenha base na neuropsicopedagogia e que não seja de uso restrito de outro profissional. No Brasil, a maior restrição, né, de testes é profissionais da psicologia, então eles têm um número imenso de testes que são restritos que o neuropsicopedagogo não pode utilizar. Agora, testes que não são restritos podem ser utilizados, tá? A neuropsicopedagogia também ela tem uma necessidade de utilizar testes quantitativos para corroborar, né, o resultado do seu processo de avaliação. Então, a neuropsicopedagogia ela não vai apenas aplicar testes
qualitativos. O que são testes qualitativos? Uma prova que eu mesma elaboro para sondar, né, fazer uma avaliação diagnóstica, ou um instrumento que eu crio, que eu confecciono, ou um instrumento que não me dá um dado quantitativo, tá? Eu posso utilizar na avaliação? Posso, mas eu preciso utilizar dados quantitativos. Que são dados quantitativos? Quem dá são instrumentos padronizados, referenciados, aplicados e validados para a população brasileira. Então, esses instrumentos você vai encontrar, né, normalmente no site, inclusive, de psicologia, na SATEPS, vão ter vários testes e instrumentos que não são restritos aos psicólogos que nós podemos utilizar. Bom, entendendo isso, o neuropsicopedagogo clínico, ele vai avaliar, tá? Ele vai avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Então, ele vai avaliar cada uma dessas habilidades. Às vezes ele avalia numa bateria de testes em conjunto várias habilidades, porque lembre-se, nós separamos essas habilidades, nós separamos essas funções cognitivas para melhor entendimento. Mas o nosso sistema nervoso é uma engrenagem. Ele não para uma parte para me mostrar outra. Ele funciona como um todo. Claro que, assim como uma engrenagem, quando uma pecinha está com alguma alteração, vai afetar todo o processo da engrenagem. Mas nosso sistema nervoso ele não funciona isoladamente, tá? Os processos eles são simultâneos e concomitantes. Então eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Bom, entendendo isso, nós vamos criar ali uma bateria de avaliação. Vamos realizar essa avaliação e a partir da abordagem quantitativa, que vamos ter dados, né, numéricos, quantitativos, que vão nos dar uma proporção ali para a gente possa identificar o que nós chamamos de padrões e desvios padrões dentro da normalidade, dentro do esperado para a idade, né, e para o seu desenvolvimento, escolaridade. Nós vamos também utilizar a abordagem qualitativa. E eu sempre brinco assim com os meus alunos para eles lembrarem que quando a gente fala em instrumento qualitativo, vão ser instrumentos que precisam ter um valor dado pelo profissional. Então, eu falo que depende da qualidade, da qualificação do profissional. Quanto mais você estiver familiarizada com o processo, quanto maior conhecimento você tenha da base teórica, quanto mais conhecimento você tem dos critérios diagnósticos, do que pode ser causa ou não de transtornos, você vai ter uma abordagem qualitativa melhor, tá? Mas vai ser mais, vai te auxiliar mais nesse processo, tá? Mas a avaliação neuropsicopedagógica, ela tem um objetivo, que é pura e simplesmente identificar o que é que o sujeito, qual é a sua relação com o processo de aprendizagem, como é que o sujeito se relaciona, como ele aprende, o que está prejudicando esse processo, quais barreiras estão limitando que essa aprendizagem se consolide. Se são questões orgânicas, se são questões ambientais, se são questões contextuais, né, bem contextualizadas ali, questões sociais, questões inclusivas, socioeconômicas. Então, a falta, né, de condição e acesso ao ensino, em especial ao ensino presencial, e a gente está vendo muita defasagem escolar esse ano, em função, né, que nós tivemos mais de um ano, praticamente um ano e meio de educação online, né, remota, né, ensino remoto, em função da pandemia, né, da Covid. Então, tudo isso pode ser identificado no processo de avaliação, tá? Tudo isso deve ser identificado. Mas o objetivo da avaliação, então, não é dar um diagnóstico, não é dar um parecer dizendo, o fulano não aprende porque ele tem isso. Não. Nosso objetivo na avaliação neuropsicopedagógica é identificar como esse sujeito se relaciona com a aprendizagem, é entender como esse sujeito aprende, né? O que está acontecendo nesse processo de aprendizagem? Será que, de alguma forma, alguma base orgânica, alguma base neurobiológica
não está funcionando corretamente, ou porque tem alguma disfunção, ou porque simplesmente não foi estimulada de maneira correta? Ou será que o contexto que esse sujeito está inserido, ele está prejudicando, tá? Ele vai prejudicar essa aprendizagem? Enfim, tudo isso é o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica. É nesse momento, principalmente, de abordagem qualitativa, que o profissional da neuropsicopedagogia, a partir da sua qualificação, da sua competência, do seu conhecimento próprio, né, das teorias, dos fundamentos da neuropsicopedagogia, que ele vai levantar hipóteses, tá? Ele vai levantar hipóteses do que pode estar afetando a aprendizagem. Por exemplo, uma criança com 10 anos que não consegue ler. Aí o neuropsicopedagogo vai buscar lá informações na anamnese, vai buscar informações na proposta de avaliação que ele fez, vai buscar informações no que ele observou do comportamento daquele paciente, no que ele observou de todo o contexto que aquele paciente está inserido, seja escolar, seja familiar, e aí sim ele vai levantar hipóteses para entender o porquê aquele paciente não consegue ler. E aí ele vai buscando esses dados, né? O neuropsicopedagogo na avaliação, eu gosto de fazer essa analogia, que o neuropsicopedagogo na avaliação, ele é um Sherlock Holmes, né? Ele precisa ser um detetive, ele precisa olhar os mínimos detalhes, ele precisa ter um olhar analítico e vai, né, verificar. Vai receber lá as informações, vai ver o material escolar, vai ver as avaliações escolares, vai ver o histórico escolar, vai ver o histórico familiar, e tudo isso a gente vai levantar hipóteses, tá? Mas, às vezes, o paciente, ele não tem nenhum laudo, né? Não tem nenhum diagnóstico que diga assim, esse paciente tem dislexia, por exemplo. Ele não tem um diagnóstico. Só que, ao realizar o meu processo de avaliação, ao analisar os resultados que eu coletei, quantitativos e qualitativos, e pegar lá o meu DSM, eu vou olhar critério por critério e o meu paciente se enquadra naquele critério, né? De uma possível dislexia, um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, que é o nome, né, desse transtorno, que dislexia eu gosto de brincar que é o apelido, né? Então, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. E aí a gente identifica que há indicativos de que esse sujeito, esse paciente esteja sofrendo desse transtorno. Então, o que nós, neuropsicopedagogos, fazemos? Nós não damos o diagnóstico, nós não fechamos o diagnóstico, nós não damos laudo diagnóstico. Todo final da nossa avaliação, do nosso processo de avaliação, nós emitimos um documento que você pode chamar de relatório de avaliação, que você pode chamar de parecer neuropsicopedagógico, ou simplesmente de laudo técnico, tá? Ele tem a essência de um laudo técnico, onde nós vamos colocar de forma perita, porque nós somos os peritos que fizemos o processo de avaliação, nós vamos colocar de forma analítica todo o nosso percorrer durante a avaliação, os resultados que o meu paciente obteve tanto nos seus resultados quantitativos quanto nos resultados qualitativos, e nós vamos, né, entender esse processo como um todo, nós vamos relatar isso nesse laudo técnico, e se houverem hipóteses que precisam ser confirmadas, nós vamos apontar os indicativos que nos levaram a chegar nessas hipóteses e nós vamos fazer os encaminhamentos necessários, tá? Então, o neuropsicopedagogo ele não dá um diagnóstico, ele não fecha diagnóstico, ele não dá um resultado, ele não lauda ninguém no sentido de dar um rótulo, um diagnóstico, tá?
nós confundimos a palavra laudo com a palavra diagnóstico. E aí, quando eu falo, não, neuropsicopedagogo não dá diagnóstico, muitos entendem que o neuropsicopedagogo não dá um laudo, mas ele emite um laudo. Só que esse laudo é um laudo técnico, é um laudo que vai fazer com que eu identifique os problemas que estão atrapalhando o processo de aprendizagem, tá? No laudo técnico vai ter tanto o que eu identifiquei de problemas, né, de dificuldades, quanto de potencialidades, quanto de marcos de desenvolvimento que estão dentro da normalidade, quanto de marcos de desenvolvimento que estão acima, aquém do esperado. Então, tudo isso a gente consta no laudo técnico. E a neuropsicopedagogia, então, ela vai emitir este laudo técnico, tá? Então, a gente só tem que entender esses conceitos. Eu até trouxe aqui para vocês o conceito de diagnóstico, por exemplo. Digitei no Google ali, diagnóstico, né, conceito. Ele nos dá assim, que é a palavra da área da medicina, ó. Diagnóstico é a palavra da área da medicina, que significa a qualificação de um médico em relação a uma doença, a uma condição física ou mental, com base nos sintomas observados. Então, o diagnóstico é quando o médico dá uma valoração para aqueles sintomas, né? Ele vai clinicar em relação àquele sintoma e ele vai te dizer, ó, o seu diagnóstico é tal. Então, é uma qualificação de um médico em relação a uma doença ou uma condição física, mental, né? Com base nos sintomas observados. Já a neuropsicopedagogia não tem competência de dar diagnóstico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos emitir um laudo técnico. E aí, eu digitei também no Google, tá? Porque só para todo mundo digitar aí e achar a mesma coisa que eu. Laudo conceito. E aí diz assim, que laudo é um documento com um parecer técnico. E por que nós, neuropsicopedagogos, nós damos um laudo técnico? Porque nós somos peritos na aprendizagem, em relação à neuroaprendizagem. Nós temos como objeto de estudo, de observação, de pesquisa, a neuroaprendizagem. Então, enquanto peritos que somos, nós vamos emitir um laudo técnico ao final do processo da avaliação, tá? Então, assim, isso mostra que, mesmo o neuropsicopedagogo não dando diagnóstico, o neuropsicopedagogo precisa conhecer os problemas que mais afetam, que mais atrapalham a aprendizagem. Dentre eles, eu posso dizer para vocês que 90% está dentro de um grupo de transtornos mentais que nós conhecemos como transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é função do neuropsicopedagogo conhecer esses transtornos, conhecer os indicativos desses transtornos, para poder enxergar, né, quando aparecer um paciente com aqueles sintomas, com aqueles indicativos, tá? Mas a nossa função é analisar o processo de aprendizagem. E aí, agora a gente vai para a segunda parte, né, da nossa live, que eu trouxe com um tema bem curioso, né? Mas vocês viram que eu já dei a resposta logo no começo, porque meu foco era só chamar a tua atenção para esse tema. Mas o meu foco é mostrar para você o processo da avaliação, mostrar para você o resultado desse processo da avaliação, o nosso objetivo, né? Nosso objeto maior de estudo. E aí eu venho para a segunda pergunta que mais me fazem sobre diagnóstico é: Karen, se eu tenho um paciente que chega para mim e ele já tem diagnóstico, ele já tem um laudo, eu preciso fazer a avaliação ou eu posso pular direto para a intervenção, porque eu já sei o diagnóstico dele? E a minha resposta sempre contundente, é sempre a mesma: com certeza precisa fazer a avaliação. Por quê? Porque o nosso objetivo não é dar o diagnóstico. Então, independente se o paciente tem ou não tem diagnóstico, nosso protocolo de atendimento clínico, ele nos exige realizar a avaliação. Porque a avaliação, ela tem como objetivo entender o ponto em que o sujeito se encontra em relação ao processo de aprendizagem. E não é porque ele tem um diagnóstico que ele vai estar sempre no mesmo ponto.
A Karen pode ter TDAH, a Ana pode ter TDAH, o Paulo pode ter TDAH, o João pode ter TDAH, mas cada um vai ter uma relação diferente com a aprendizagem. E a avaliação neuropsicopedagógica é para entender do sujeito e não o transtorno por trás, tá? Nós precisamos conhecer os transtornos para conseguir identificar o que é transtorno, o que não é transtorno, o que está prejudicando ali, que o transtorno vai prejudicar naturalmente, mas cada sujeito encontra-se num ponto em relação à sua própria aprendizagem, em relação ao seu processo de aprendizagem. Então, nós precisamos sempre fazer a avaliação neuropsicopedagógica. Nós nunca vamos pular para a intervenção. Por quê? E eu vou falar do contexto clínico. Prestem atenção que isso é importante. Contexto clínico. Por que que a gente não pula para a intervenção? Porque como é que eu vou elaborar um plano de intervenção específico, individualizado, que seja para o meu paciente ter sucesso dentro do processo de aprendizagem dele, se eu não fiz um processo de avaliação, se eu não conheço o histórico escolar, se eu não conheço o histórico familiar, se eu não conheço as suas potencialidades, as suas dificuldades. Então, não é possível elaborar um plano específico sem realizar um processo de avaliação. E aí, na avaliação, nós vamos utilizar, de instrumentos quantitativos e qualitativos para desenvolver na intervenção. Meu processo de avaliação não é baseado num diagnóstico, não é baseado em dar um laudo técnico. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que quando chega um paciente para mim, eu acho que ele tem tal coisa, ou quando um profissional, o professor encaminha com essa fala, um pai chega com essa fala, eu acho que ele é hiperativo. A escola, esse aí tem TDAH. E aí eu olho e falo assim, eu acho que tem TDAH. Eu vou criar uma avaliação que tente desmontar essa hipótese, para eu realmente enxergar o sujeito por trás de rótulos. Então, às vezes, até o meu paciente que já tem um diagnóstico, eu deixo um pouquinho de lado por um momento o seu diagnóstico, faço meu protocolo de avaliação para entender como ele se relaciona com a aprendizagem, e aí sim, se eu vejo lá os indicativos, isso aqui tá aqui no diagnóstico, tal, que já aconteceu de eu pegar paciente que tinha um diagnóstico e na hora de eu confrontar as atitudes do paciente, as habilidades acadêmicas básicas, mais o DSM, que são todos os critérios, para transtornos mentais, e o paciente não ter aquilo, não ter, apenas alguém falou e ficou, entende? Então, a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado para fazer esses processos de avaliação. E quando a gente levantar hipóteses, porque como eu falei, o nosso processo de avaliação é para entender a relação do sujeito com a aprendizagem, para que eu elabore a minha intervenção, tá? Então, a gente precisa elaborar essa intervenção a partir já da avaliação. Agora, se no final da avaliação eu identifiquei, levantei hipóteses que pode ter algo além, como possível transtorno ou alguma questão, até às vezes de cunho emocional ou familiar, aí eu preciso fazer os encaminhamentos e também fazer a intervenção, tá bom? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje era bem esse ponto de que o neuropsicopedagogo não dá o diagnóstico, mas no final da avaliação a gente emite um laudo técnico, um parecer técnico, um documento que vai mostrar ali qual é a relação daquele sujeito com a aprendizagem, com o seu processo de aprendizagem. Porque o nosso objetivo é entender o processo de aprendizagem de cada sujeito para poder potencializar isso. Então, a gente precisa realizar o processo de avaliação sem querer dar diagnóstico, sem querer enxergar diagnóstico, mas, claro, com um olhar clínico, analítico, de detetive, para não deixar passar nada, para poder observar todas as vertentes ali, tudo que realmente está atrapalhando o processo de aprendizagem daquele sujeito, tá bom? Porque quanto melhor for o nosso olhar
analítico, nosso olhar qualitativo, melhor vai ser desenvolvido o nosso processo de avaliação quantitativo, melhor vão ser as escolhas dos instrumentos mais adequados para aquele paciente poder ter o melhor resultado, tá bom? E a gente poder traçar os melhores planos interventivos individuais, tá bom? A gente só vai conseguir ter êxito na intervenção se a gente realizar um excelente processo de avaliação seguindo os protocolos da neuropsicopedagogia, tá? Seguindo todos esses protocolos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.